Bom dia, meu nome é Diógenes Gomes Vieira, sou advogado especializado em Direito Militar e hoje vou fazer alguns comentários sobre o vídeo número 8 do nosso canal no YouTube, Direito Militar com o Dr. Diógenes Gomes Vieira. O tema do vídeo número 8 é o seguinte: 40% de gratificação de localidade especial. Fernando de Noronha, Lei número 2166 de 1953. Quem tem direito? Bom, esse assunto foi escolhido por mim para este vídeo número 8 em virtude de um cliente que me contratou para inicialmente fazer uma consultoria jurídica sobre esse assunto referente a 40% de gratificação de localidade especial para os militares que serviram em Fernando de Noronha. Ele pretendia ingressar com uma ação judicial, pedindo que recebesse as diferenças de percentuais, pois quando ele estava servindo em Fernando de Noronha, ele estava recebendo 20% a título de gratificação de localidade especial categoria A. E alguns colegas que serviram com ele em Fernando de Noronha, ele me informou que entraram com ações judiciais no decorrer dos últimos anos e conseguiram as diferenças entre os percentuais, 40 e 20, e incorporaram 40% na folha de pagamento. Então, em virtude de que era um caso que eu não tinha conhecimento técnico jurídico, pois até o presente momento eu não tinha analisado nenhum caso para poder entrar com uma ação judicial, então eu e esse cliente combinamos que eu faria primeiro uma consultoria jurídica para ele me pagaria os honorários desta consultoria jurídica, e caso ao final do meu estudo jurídico sobre o caso Fernando de Noronha eu verificasse que havia respaldo jurídico, que era viável uma ação judicial, aí sim nós partiríamos para ingressar com uma ação judicial. Lembrando que o caso dele que me despertou a atenção foi o fato de que ele me disse que alguns colegas que trabalharam com ele em Fernando de Noronha, determinados anos, conseguiram incorporar e receber as diferenças salariais dos últimos 5 anos devido à prescrição quinquenal. Esse tema Noronha ele é bem interessante, e nós teremos que voltar 72 anos para trás, né? Temos que voltar na legislação castrense para poder compreender essa causa dos 40% de Fernando de Noronha. Bom, voltando ao exemplo desse meu cliente, tá? Como eu disse no início, ele me informou que haviam decisões judiciais que beneficiaram alguns colegas dele. Ele não tinha essas decisões para me enviar. Então, eu fui procurar a legislação sobre o caso, fui procurar jurisprudências, decisões judiciais sobre o caso, para eu poder entender do que se tratava essa causa dos 40% que o cliente alegava que ele teria direito, né? E então, ao analisar decisões judiciais, eu encontrei sim decisões judiciais concedendo a incorporação dos 40%, assim como encontrei decisões judiciais negando a incorporação dos 40%. Então, a legislação que essa causa, né, tem por premissa, vamos dizer assim, é a Lei número
2166 de 1953. Por isso que eu falei, vamos voltar muito no tempo. É uma lei de 53 e eu também terei que falar de uma lei de 1951 para que nós possamos chegar à nossa conclusão jurídica sobre esse tema. Uma coisa interessante que eu encontrei em relação a decisões judiciais sobre essa causa 40% foi uma decisão do STJ de 2018. Foi uma decisão monocrática de um ministro do STJ e que essa decisão de 2018, na minha opinião, após estudar bastante sobre o assunto, é a decisão que eu entendo que muitos militares que serviram em Fernando de Noronha estão se baseando para dizer e para pretender entrar com ação judicial pedindo esses 40%. Daqui a pouco eu vou ler essa decisão para vocês. Bom, mas antes de entrar nessa decisão do STJ de 2018, é importante deixar consignado o seguinte: a Lei 2116 de 1953, ela somente criou direito. E qual o direito que ela criou? Ela criou direito em relação à gratificação de localidade especial para algumas regiões inóspitas e incluiu Fernando de Noronha. Na tela, vocês, durante os nossos comentários, vocês vão verificar na tela essas leis que eu estou falando e que vou comentar e algumas decisões judiciais também, alguns trechos dessas decisões judiciais para vocês poderem entenderem bem, compreenderem esse assunto que eu estou comentando neste vídeo número 8. Então, voltando, a lei número 2116 de 1953, ela somente criou direito, ela não alterou nenhuma lei, ok? Isso é importante. Quando a lei 2116 de 1953 ela entrou em vigor, quando ela foi publicada, já estava em vigor a lei dos vencimentos dos militares, que era regido pela lei número 1316 de 1951. Na época não se chamava remuneração, se chamava vencimentos. Então, essa era a lei dos vencimentos. Lei número 1316/1951. Tá? Então, é importante porque no decorrer do nosso estudo, eu vou falar muito dessas duas leis. Pois é com base nessas leis que praticamente eu dei a resposta ao meu cliente e também deixarei essa resposta para você que está me assistindo e que serviu em Noronha, ouviu essa causa dos 40% e está em dúvida se entra ou não na justiça, está em dúvida se tem ou não direito aos 40%, à incorporação, se tem direitos às diferenças dos percentuais. Então tudo isso eu vou explicar para você nesse vídeo de hoje, o vídeo número 8 do nosso canal no YouTube. Aproveite e peço que você dê o clique, tá? Dê sua curtida, se inscreva no nosso canal, divulgue o nosso canal e esse vídeo nos seus contatos do grupo de WhatsApp e nas demais redes sociais, Facebook, Instagram. Bom, vamos à decisão do STJ, que eu entendo que foi o pivô, vamos assim dizer, para que tanto o meu cliente como outros militares que serviram em Noronha acreditem que possuem direito a esses 40% que foi concedido pela lei número 2116/1953. Bom, essa decisão do STJ foi uma decisão monocrática. O que é uma decisão monocrática? Decisão monocrática é a decisão de uma só pessoa, no caso de um magistrado. Então, essa decisão monocrática do recurso especial do STJ
número 13.07.600/Pernambuco, é uma decisão do dia 29 de outubro de 2018. E essa decisão monocrática, ela diz o seguinte, abre aspas, ressalte-se que a lei número 2116/53 não impede que o adicional de 40% seja levado para a reserva remunerada ou incorporado à pensão devida aos dependentes dos militares falecidos. Nos termos do artigo 2º acima, os praças que cumprirem os requisitos da letra D do artigo 1º, entre parênteses, 20 anos de serviço, dos quais 5 passados em Fernando de Noronha, fecha o parêntese. Quando transferidos para a reserva remunerada ou reformados, levarão para a inatividade os mesmos valores auferidos na ativa. Se os militares auferiam na atividade o adicional de 40% do artigo 3º, pela prestação de serviço ininterrupto na ilha de Fernando de Noronha, por mais de 5 anos, tem, por conclusão lógica, direito à incorporação daquela parcela em seus proventos, considerando que preencheram também o requisito dos 20 anos de serviço. Portanto, demonstrado nos autos ter o instituidor do benefício servido na ilha de Fernando de Noronha por mais de 5 anos consecutivos e ter passado para a inatividade com mais de 20 anos de serviço, tem a autora, viúva do ex-militar, direito ao adicional de 40% sobre sua pensão, na forma do item D do artigo 10 da Lei número 2116/53, combinado com os artigos 2º e 3º da mesma lei, fecha aspas. Para quem é leigo e lê essa decisão, e que serviu em Fernando de Noronha, ele, numa leitura breve, ou mesmo bem cautelosa, bem atenta, ele vai concluir que ele tem direito aos 40% e que ainda tem direito à incorporação, mesmo ele estando na situação de reserva remunerada ou reformado, ou seja, inativado. A leitura dessa decisão dá a entender isso. Essa decisão, inclusive, o inteiro teor, não é só esse pedaço, esse é o principal trecho da decisão, mas ao ler todo o inteiro teor da lei, lá não diz sequer quais foram os anos que esse militar serviu na ilha de Fernando de Noronha. Não consta. Então, o leigo, quando ele vai ler uma decisão como essa, se ele serviu em Noronha, ele vai achar que tem direito aos 40%. E eu compreendo, né, o entendimento do leigo em relação a isso. Eu falo leigo, mas muitas vezes, mesmo não sendo leigo, tá, e ler essa decisão sem procurar a fundo do que se trata, até mesmo quem é da área do direito pode acabar acreditando que quem serviu em Fernando de Noronha tem direito a 40%. Mas não é assim que é essa questão dos 40% de Noronha. Não é tão simples assim como aparenta nessa decisão, com todo respeito, do STJ, que eu digo, com base na lei que nós vamos interpretar durante o nosso vídeo, foi uma decisão monocrática de um ministro do STJ equivocada diante da legislação da época. Daqui a pouco vocês vão ver no vídeo, vão compreender. Vou fazer o máximo possível para ser bem detalhista, bem simples nas minhas palavras, para que você entenda que essa decisão do STF está equivocada e que provavelmente esta decisão está fazendo com que muitos militares que serviram em Fernando de Noronha estejam entrando equivocadamente com ações judiciais ou estão com pensamentos equivocados de que possuem direito a esses 40% que
está previsto na Lei número 2116 de 1953. Então vamos à lei. Está passando no vídeo o teor dessa lei. Essa lei é pequena, tá? Ela tem 5 artigos. E os artigos que nos interessam para o nosso estudo são os artigos 2º, o artigo 3º e a linha D do artigo 1º, que é justamente a letra que é mencionada no trecho da decisão do STJ que eu acabei de ler, que vocês viram na tela. Tá? Aquela decisão ela foi tomada com base nessa lei. Certo? Voltando, Lei 2116 de 1953. Tá? O artigo 2º dessa lei diz o seguinte: os proventos das praças transferidas para a reserva remunerada ou reformadas, nas condições estabelecidas na letra D do artigo 1º, serão iguais aos vencimentos, abre parênteses, soldo e gratificação, fecha parênteses, correspondentes à graduação que tinham quando em serviço ativo, salvo se em outras leis especiais lhes forem asseguradas maiores vantagens. O artigo 3º diz o seguinte: os militares, oficiais e praças, quando em serviço efetivo das guarnições referidas nesta lei, perceberão a cota adicional de 40% sobre os respectivos vencimentos. E o artigo 4º diz o seguinte: as vantagens da presente lei são extensivas aos militares da Marinha de Guerra que serviram e servem nas ilhas Fernando de Noronha, Abrolhos, Rasa, Trindade, Arvoreto e Rocas, consideradas como oceânicas. Então, esses militares da aeronáutica, principalmente, que entendem que possuem direito aos 40%, é com base nessa legislação, ok? Com base nesse artigo 3º que fala dos 40%. Bom, vamos então à letra D, que é citada no artigo 2º. Letra D. A transferência para a reserva remunerada ou reforma após 20 anos de serviço, dos quais ao mínimo 5 integrais, passados consecutivamente em qualquer das guarnições especificadas nesta lei. Bom, voltando à decisão do STJ. A decisão do STJ, como eu disse, ela se baseou nessa lei de 1953. Quando você lê o artigo 3º, que vocês estão vendo novamente, tá? Você tem ciência de que os 40% são devidos para quem estava lá. No artigo 4º, fala que as vantagens desta lei são extensivas aos militares da Marinha de Guerra. Então, o que aconteceu? Essa lei, ela foi criada, promulgada, para os militares da Marinha. O pessoal do Exército e da Aeronáutica que serviam em Fernando de Noronha foram excluídos. É óbvio que isso foi inconstitucional, né? Isso não atendia à isonomia, certo? E o que aconteceu? Muitos militares, tanto da Aeronáutica quanto do Exército, entraram com ações judiciais. E muitos conseguiram, ao ponto de que o STF e o STJ possuem jurisprudência informando que essa lei ela é extensiva também aos militares do Exército e da Aeronáutica. Então, quanto a isso, não há dúvida. A Lei 2116 de 1953, ela foi criada para os militares da Marinha, mas o STF e o STJ entendem há muito tempo que ela se aplica também aos militares da Marinha, da Aeronáutica e do Exército, certo? Bom, mas voltando então ao caso do meu cliente, após nós lermos essa lei.
vamos agora ao caso dele, mais específico, e já vamos dar a resposta sobre a consultoria que eu fiz para esse cliente. Mas antes de entrar propriamente dito no caso do meu cliente, eu quero deixar consignado que eu não tratarei deste vídeo sobre tempo de serviço prestado em Fernando de Noronha. Eu vou me restringir à questão da gratificação da localidade especial 40% de acordo com a lei de 1953. Bom, voltando agora ao caso do meu cliente. O meu cliente, ele serviu em Fernando de Noronha entre os anos de 2001 até 2017. 2001 a 2017. Essa lei é de 1953, que trata dos 40%. Após 1953, houve outra lei de 1964, né, que ela alterou a lei dos vencimentos dos militares, 1964, ela também previa 40%. Porém, essa causa que tanto se fala de Fernando de Noronha, em relação aos 40%, está relacionado a essa primeira lei, que é a lei de 1953. Bom, o meu cliente, 2001 a 2017 que ele serviu. Então, quando eu fui analisar a lei de 1953, eu fui verificar se essa lei tinha algum dispositivo que amparava a causa que o meu cliente pretendia ingressar na justiça. Por quê? Ele serviu em 2001. Em 2001, quando ele serviu, estava em vigor a medida provisória 2215-10/2001. E nessa medida provisória de 2001, a previsão era de que o militar que serve em localidade especial categoria A, que é Fernando de Noronha, receberia 20%. E quem prestasse serviço em localidade especial de categoria B, a porcentagem seria 10%. Então, meu cliente ele recebia 20% a título de gratificação de localidade especial quando ele servia em Fernando de Noronha entre os anos de 2001 e a 2017. A ação que ele pretendia era que o judiciário desse para ele o direito aos 40%, então seria 40 menos 20, ele teria 20% de diferença salarial para receber, porém, devido à prescrição, entraria com ação judicial e contaria 5 anos para trás, então receberia 5 anos de atrasados retroativos dessa diferença, 40 e 20, e ele pretendia a incorporação desses 40% nos proventos dele, pois esse cliente ele já está na reserva remunerada. Tá? Então a situação dele é essa. Ao analisar a lei de 1953, eu verifiquei que o meu cliente não estava submisso à mesma. Não havia nenhum dispositivo nessa lei que amparava a causa do meu cliente. Por quê? Simples. O meu cliente, ele serviu 2001 a 2017. Quando ele serviu, estava em vigor a medida provisória 2215-10/2001 e lá previa que era 20% a título de gratificação de localidade especial para quem servisse, no caso dele, categoria A. E categoria A, Fernando de Noronha. Então, o meu cliente não tinha direito. Eu informei ao cliente que ele não tinha direito, né? Informei para ele a legislação, até citei para ele essa questão da decisão monocrática do STJ, né? Que aparentemente quem lê acha que tem direito, né? Expliquei para ele que ele não tinha direito e ele, mesmo assim, ele ainda argumentou comigo, mais ou menos assim: doutor, eu tenho colegas que serviram comigo em Noronha, entraram na justiça e ganharam. Então, como é que eles ganharam e como é que o senhor está dizendo que eu não tenho direito?
Isso acontece muito. Você que é militar sabe, muitas vezes um colega seu ganha uma ação judicial, você entra com a mesma causa, pedindo a mesma coisa sobre o mesmo fundamento, e você não ganha e seu colega ganhou. Isso é comum de acontecer no judiciário, muito comum. Porém, nessa questão de Noronha de 40%, após o meu estudo interpretativo da legislação, eu não tenho dúvidas de que o meu cliente não tem direito a 40%, com base nessa lei de 1953. Ele não tem direito. O regime jurídico que ele estava submetido quando ele estava lá em Noronha não era a lei 2116 de 1953. Não era essa lei. Era a MP 2215-10 de 2001. Então, ele estava submetido a essa legislação de 2001. Então, em relação à gratificação de localidade especial, é essa legislação que o ampara. E eu fui mais além com ele em relação a explicar o porquê de alguns colegas dele estarem recebendo os 40% incorporados. Erro do judiciário. É isso mesmo, o judiciário ele erra. O judiciário erra muito. Tanto é que tem vários e vários recursos no nosso Código de Processo Civil. Não é raro uma sentença que foi expedida por um juiz, uma sentença que foi decidida, um julgamento do ano, por exemplo, de 2010, que vai tendo recurso, na sentença é favorável, vai tendo, acaba chegando muitas vezes no STF e cai a sentença, passados aí 15, 20 anos. Isso é comum. E um detalhe, quando uma decisão judicial, uma sentença, um acórdão, que é a decisão colegiada de tribunais, por exemplo, transita em julgado, ou seja, não cabem mais recursos de ambas as partes, transitou em julgado, mesmo que essa decisão judicial seja uma decisão com base na legislação equivocada, errada, se ela transitou em julgado, ela vai ter o seu cumprimento. Que é o caso de alguns militares que conseguiram incorporar os 40% da gratificação de localidade especial por terem servido em Fernando de Noronha, fora da época em que estava em vigor a lei de 1953. Foram decisões equivocadas do Poder Judiciário, tá? Com todo o respeito ao Judiciário, são decisões equivocadas, porém transitou em julgado. E uma decisão transitada em julgado, ela só pode ser modificada por meio de uma ação rescisória. Ação rescisória é uma ação que pode modificar uma decisão transitada em julgado, porém ela tem que ser ajuizada até 2 anos a contar do trânsito em julgado da decisão que se pretende rescindir. Lembrando-se que a ação rescisória ela não serve para analisar, para um reexame do mérito da decisão, se foi justa ou foi injusta, se foi se foi feita corretamente com base na legislação, não. A ação rescisória não trata disso. Ela pode anular uma decisão judicial transitada em julgado, mas não em relação a questionar o reexame do mérito. Não é isso. Para quem tiver interesse sobre rescisão, sobre ação rescisória, está no Código de Processo Civil, no artigo 966 do CPC. Lá trata da ação rescisória e lá diz as hipóteses em que ela é cabível. Okay? Então, transitou em julgado uma decisão judicial, mesmo equivocada, mesmo errada diante do ordenamento jurídico brasileiro, mesmo errada diante da lei, ela vai ser cumprida. Como eu falei no início do vídeo, eu fiz umas pesquisas jurisprudenciais e eu encontrei, dentre as que eu encontrei 2 decisões importantes para o nosso estudo. Eu encontrei uma decisão
uma sentença do ano de 2002 da Justiça Federal de Pernambuco, que foi retificada em 2004 pelo TRF5 e depois ela foi novamente retificada em 2015 por causa de embargos modificativos, que manteve a sentença que acolheu o pedido de um militar da aeronáutica, com base na Lei 2.116 de 53, assegurando a ele o pagamento do adicional de 40%, incorporando. Ele serviu em Noronha entre os anos de 1950 a 1962. Ele entrou com essa ação em 2001. Quando ele estava em Noronha, estava em vigor a Lei 2116/53, pois ele entrou em 1950, e estava também em vigor a Lei número 1316 de 1951, que tratava da lei dos vencimentos dos militares à época. Daqui a pouco a gente vai conversar. Então essa é uma decisão, a sentença 2002, e que ela só foi solucionada, transitada em julgado em 2018, ou seja, foram 16 anos de batalha judicial, e transitou em julgado, e o militar, ou o seu dependente, ou o seu pensionista, caso ele já tenha falecido, está recebendo os 40% incorporado. Eu falei que essa sentença é da Seção Judiciária de Pernambuco, 2012 a sentença, ele entrou com essa ação em 2001. Em 2009, também na Justiça Federal de Pernambuco, houve uma sentença contrária a essa. Já em 2009, a Vara Federal da Justiça Federal de Pernambuco entendeu que o militar não tinha direito aos 40%. Essa decisão que negou, ela foi ratificada em 2015 pelo TRF5 e ela foi mantida pelo STJ em 2018. Essa aqui já prescorreu, foram 9 anos. Esse militar que entrou com essa ação, em relação a essa sentença de 2009, que negou os 40%, ele serviu em Noronha no período de 1965 a 1973. E ele entrou com a ação em 2008. Quando ele serviu em Noronha, não estava mais em vigor o artigo que tratava dos 40%, consignado na Lei 2.116 de 53. Estava em vigor a Lei número 4.328 de 1964, que dizia que não incorporava os 40%. Daqui a pouco a gente vai também falar um pouquinho dessa lei. Então vocês percebem que agora eu citei duas decisões judiciais da mesma seção judiciária, Pernambuco, sendo que uma concedeu os 40% e a outra não concedeu os 40%. Uma, o STJ manteve os 40% e na outra, o STJ disse que não tinha direito aos 40%. Isso acontece muito. Decisões judiciais diferentes sobre o mesmo assunto, sobre casos muito parecidos. Tá? Então, transitou em julgado, só cabe ação rescisória. Passou de 2 anos, não entrou com ação rescisória, aí não tem como mais mexer, mesmo sendo uma decisão equivocada diante da legislação. Vamos agora voltar à lei, que é o pivô dessa história. A Lei 2.116/1953. Então, voltando em relação ao meu cliente, a consultoria jurídica que eu passei para ele foi que ele não tem direito às diferenças dos percentuais e nem à incorporação. Então, em relação ao assunto do meu cliente, está encerrado. Mas você tem que saber, se você pretende entrar na justiça, questionar
gratificação de localidade especial, questionar promoção, questionar algum adicional de tempo de serviço, né? Questionar algum direito, você tem que procurar qual a legislação, qual o regime jurídico que estava em vigor quando você estava, vamos dizer assim, exercendo uma função que lhe dava esse direito que você pretende reivindicar. Por exemplo, promoção, intertício. Vamos dizer que você, de tenente, de primeiro tenente para capitão, o intertício sejam 7 anos e você entende que são 5 anos porque um colega seu conseguiu uma promoção uns anos atrás com 5 anos e não com 7. Peraí, você vai ter que ver, peraí, mas esse meu colega, quando ele conseguiu a promoção com 5 anos, qual era a lei, qual era o decreto que estava em vigor? O decreto ou a lei em relação a ele previa 5 anos? No meu caso, eu vou ser promovido com 7. Qual é a lei que rege? Qual é o decreto? Aí você tem que olhar. Se o decreto, por exemplo, que disciplina a promoção no seu quadro, consta um intertício de 7 anos e um decreto há 15 anos atrás, do mesmo quadro que você prevê que o intertício era de 5 anos, você não tem como entrar na justiça pedir para ser promovido com 5 anos de intertício. Por quê? Porque não existe direito adquirido a regime jurídico. O seu colega, ele tinha o direito à promoção à época com base na lei que previa 5 anos de intertício. Mas no seu caso, o decreto que rege a promoção na carreira, o intertício são 7 anos. Então não tem como você pedir para o judiciário que seja com 5, você vai perder. Então é mais ou menos essa ideia em relação à localidade especial também, que você que está me assistindo, você tem que compreender. Então vamos lá na Lei 2.116. Da leitura dessa lei, né, são 5 artigos, você verifica que ela concede, ela cria essa gratificação para Fernando de Noronha e outros locais, e 40%, mas ela não informa se esses 40% poderão ser incorporados na remuneração dos vencimentos do militar. Não fala nada disso. E também não diz como está previsto na lei de 1964, que o militar passa a ter o direito a partir do momento que ele se apresenta na localidade e quando ele é desligado da localidade. Essa lei não diz nada sobre isso. A decisão do ministro do STJ, que eu falei que está equivocada, ela somente analisou essa lei de 1953. E ao ler essa lei de 1953, realmente aqui não diz se pode ou não incorporar, né, durante que período o militar tem direito. Porém, ela diz o seguinte, ela diz, artigo 3º, os militares, oficiais e praças, quando em serviço efetivo das guarnições referidas nesta lei, perceberão a cota adicional de 40% sobre os respectivos vencimentos. Quando o artigo diz em serviço efetivo, é óbvio que isso aqui quer dizer o quê? Na atividade. O militar está no serviço ativo, ele está na ilha, ele está trabalhando. Quando você vai para o artigo 2º, diz o seguinte: os proventos das praças transferidas para a reserva remunerada ou reformadas, nas condições estabelecidas na letra D do artigo 1º, serão iguais aos vencimentos, entre parênteses, soldo e gratificação, fecha parênteses, correspondentes à graduação que tinham quando em serviço ativo. Da leitura desse artigo 2º, quando você lê
vencimentos e ao lado tem, entre parênteses, soldo e gratificação, a primeira coisa que você acha é o seguinte, está aqui, ó, gratificação. Não é gratificação de localidade especial, então essa gratificação aqui está dizendo que incorpora para fins de inatividade. Foi esse o erro do Data Vênia, com todo respeito, do ministro do STJ na decisão monocrática dele de 2018. Ele interpretou a causa dos 40% somente com base nessa lei. Mas vocês lembram que eu falei lá no início que essa lei ela não alterou nenhuma outra lei, ela somente criou direitos em relação à localidade? Se essa lei ela criou um direito, gratificação de localidade especial, no caso aqui Noronha, em alguns locais, tá? Se ela não diz se incorpora ou não, se ela não detalha mais a natureza jurídica dessa gratificação de localidade especial, o que é que o jurista tem que fazer? Principalmente quem trabalha com causas militares como eu. Eu tenho que encontrar a lei que trata, que disciplina a lei dos vencimentos dos militares. Porque é nessa lei que vai estar dizendo o que são os vencimentos, quais são as verbas que compõem os vencimentos militares. Lá vai dizer tudo. Como diz atualmente a Lei 6880 de 1980, que rege, que é o Estatuto dos Militares das Forças Armadas. Eu tenho que ir atrás da lei. Então, a Lei 2116 de 1953, como eu disse, ela não alterou nenhuma lei, ela apenas criou um direito. E qual é a lei da época que disciplinava, vamos dizer assim, entre aspas, o Estatuto dos Militares das Forças Armadas? Que na época não era chamada de estatuto, era chamado de Código de Vencimento dos Militares. Qual era a lei? Eu fui procurar e eu descobri que essa lei é a Lei 1316 de 1951. Essa lei trata do Código de Vencimentos e Vantagens dos Militares. Vejam bem, vantagens, gratificação adicional, esse tipo de verba. 1951, e a lei que trata da gratificação dos 40% de Noronha é de 1953. Ratifico, eu repito que é importante, a lei de 1953, ela não alterou nenhuma lei, então também não alterou essa, de 1951. Aí você vai no artigo 2º, está sendo mostrado no vídeo, você vai ler o artigo 2º dessa lei e diz o seguinte: vencimentos da atividade é a remuneração básica devida ao militar em serviço ativo e vantagens, tudo quanto o militar perceber em dinheiro ou em espécie, além dos vencimentos. Parágrafo único. Dividem-se os vencimentos da atividade em duas partes. Letra A, o soldo, remuneração estável do posto ou graduação, equivalente a 2/3 dos vencimentos. B, a gratificação, remuneração devida pelo desempenho normal da função militar, equivalente a 1/3 dos vencimentos. Vocês lembram do artigo 2º da Lei 2116 de 53, que está passando novamente na tela? Diz o seguinte: serão iguais aos vencimentos, entre parênteses, soldo e gratificação. Soldo e gratificação está entre parênteses por quê? Porque é o que compõe os vencimentos. Então vamos voltar à Lei 1316 de 51. As alíneas A e B informam que os vencimentos divide-se, ou melhor, diz o seguinte, a linha A e B, que o soldo mais a gratificação significa
os vencimentos, tá? Aí você vai para o artigo 34 dessa mesma lei de 1951, que diz o seguinte, artigo 34, para os efeitos deste código, as vantagens são consideradas, dois pontos, a linha D de dado, transitórias, dois pontos, as devidas durante a execução de determinados serviços em situações especiais. Parágrafo único. As vantagens transitórias e ocasionais não são incorporáveis. Ponto. Aí vem a questão. Gratificação de localidade especial, ela é transitória? O que diz? Voltando à linha D do artigo 34, diz o seguinte, transitórias, as devidas durante a execução de determinados serviços em situações especiais. Aí você vai ler, o leigo vai ler, não, mas aqui está dizendo, ó, durante a execução de determinados em situações especiais. Não é a questão de Noronha, porque Noronha, o militar está lá trabalhando, ele está servindo. Ele não está executando determinados serviços. Né? A princípio, o leigo vai entender isso. Só que a própria lei, ela já esclarece o que é transitório. Lembrando, o parágrafo único do artigo 34 diz: as vantagens transitórias e ocasionais não são incorporáveis. Aí vem o artigo 36 dessa lei que diz o seguinte: são as seguintes as vantagens atribuídas aos militares nas condições estabelecidas neste Código. Inciso 1, constantes. A linha A, incorporáveis. Aí ele lista quais são as incorporáveis, se você está vendo aí na tela. Inciso 2, transitórias. É aqui que nós temos que chegar. Transitórias. E é aqui que temos a resposta para solucionar essa causa dos 40% de Noronha. Inciso 2, transitórias. A linha B de bola, gratificação de guarnição especial. Guarnição aqui é localidade. Então, você que está me assistindo, agora sabe que a linha B do inciso 2º do artigo 36 da Lei 1316 de 1951 é que diz explicitamente que a gratificação de localidade ou guarnição especial, prevista no caso na Lei de 1953, não é incorporável. Se o ministro do STJ, ao tomar a decisão monocrática lá em 2018, não ficasse restrito à Lei de 1953, se ele tivesse pesquisado, lido a Lei de 1951, ele teria dado outra decisão. Está muito claro. Vocês viram no vídeo, continuo vendo, vou repetir. O artigo 36, inciso 2º, a linha B, diz que é transitória a gratificação de guarnição especial. E o parágrafo único do artigo 34 diz: as vantagens transitórias não são incorporáveis. E o que significa, na prática, nós concluirmos pela legislação de 1951? Olha como a gente foi lá atrás, mais de 70 anos. É muito tempo. Uma lei de 1951, 2 anos antes da lei de 1953, resolvia essa causa de 40% de Fernando de Noronha. Então, com todo respeito, obviamente, ao Poder Judiciário, a decisão de 2018, no recurso especial, de forma monocrática, está
equivocada diante da legislação da época. Então, retornando, o que significa na prática o fato de que a gratificação de 40% previsto na lei de 1953 para Fernando de Noronha e outros locais repercute hoje, vamos falar hoje, 2023, para o militar da Marinha, do Exército Aeronáutico que pretende ingressar na Justiça com essa causa dos 40%. Implica no seguinte: se nós temos a certeza absoluta de que a gratificação de localidade especial prevista na lei de 1953, ela não incorpora, nós vamos para a questão da prescrição. Se ela não incorpora, mesmo que algum militar tenha servido na vigência da lei de 1953 do Exército e da Aeronáutica e não tenha recebido os 40%, vamos dizer que ele só recebeu 20%, se ele quiser entrar hoje, ou então o seu pensionista, em caso de falecimento do militar, ele vai se esbarrar na prescrição. Por quê? Porque, já que a gratificação de localidade especial prevista lá em 1951 não era incorporável, a contagem dos 5 anos para o militar entrar na justiça contra a União Federal, que representa a Marinha, Exército e Aeronáutica, esses 5 anos, a contagem tiveram início quando o militar foi desligado. Então, se o militar foi desligado em 1960, obviamente, 2023 já prescreveu. Não adianta ele entrar com ação na justiça. Ele até podia ter o direito aos 40%, mas está prescrito. Prescreveu, a gente chama, prescreveu o fundo de direito. O que é prescrever nesse caso? É que ele não tem mais o direito de reivindicar o direito previsto na lei de 1953. Ou seja, mesmo que, por exemplo, um militar do Exército ou da Aeronáutica que serviu em 1960, na ilha de Fernando de Noronha, ele só recebeu 20%, ele tinha direito a 40%. A lei de 1953 dizia isso, e o STJ e o STF diziam que a lei de 1953, ela, embora estivesse prevista apenas para os militares da Marinha, que ela se estendia para os militares da Aeronáutica e do Exército. Então, realmente, o militar do Exército ou da Aeronáutica que serviram em Noronha em 1960, eles tinham sim o direito a 40%. Porém, se eles não entraram com ação judicial no prazo de 5 anos, eles, embora tenham o direito, eles não podem reivindicar esse direito perante o judiciário, porque está prescrito. Perderam o direito de reivindicar os 40%. Bom, mas e se por acaso um militar da Aeronáutica, na próxima semana, após o Carnaval, ingressar com essa ação judicial? O juiz, ao se deparar com essa ação judicial e conhecer a lei de 1951, se ele fizer um estudo, ele vai verificar que está prescrito. Agora, se for um juiz que não se aprofundar num tema, como ocorreu com o ministro do STJ em 2018, que eu já relatei, aí ele pode entender que não se trata de prescrição do fundo de direito, mas sim prescrição parcial. Perdão, prescrição quinquenal. O que é a prescrição quinquenal? Nesse caso, do juiz entender que incorpora. É que se o juiz entender que incorpora, como no caso da sentença de 2002 de Pernambuco, então não haverá prescrição do fundo do direito. Por quê? Porque seria uma gratificação, uma verba de trato sucessivo, ela vai se renovando no tempo. Por ser de trato sucessivo, de acordo com o entendimento do magistrado, né, se ele entender assim, mesmo equivocadamente,
ele vai entender que é trato sucessivo. Então, se por acaso ele der ganho de causa ao militar, ele vai aplicar a prescrição quinquenal, ou seja, o militar, vamos dizer que ele entrou com a ação semana que vem, depois do carnaval, nós estamos em 2023 de fevereiro, vamos dizer que ele entrou dia 25 de fevereiro de 2023, tá? Se por acaso esse juiz der ganho de causa para ele, 5 anos para trás da entrada que ele protocolou a ação, ele vai receber as diferenças salariais. Se em Noronha ele recebia 20% e a lei de 1953 previa 40%, ele vai receber 5 anos dessas diferenças de 20% e ainda vai se incorporar nos proventos dele, que é o que aconteceu com esse militar nessa sentença de Pernambuco de 2002 e que aconteceu com alguns colegas do meu cliente, que eu falei no início. Tá? Então, tem essas duas linhas. Né? A primeira linha, se o juiz entender que não incorpora, prescreveu tudo, prescrição total. Se o juiz entender que incorpora, aí se falaria de prescrição quinquenal e incorporação, obviamente. Então tem essas duas linhas. Finalizando o tema dos 40%, eu espero que eu tenha sido bem detalhista, bem simples para você entender. O objetivo é esse desse vídeo, que você entenda que você militar do Exército, da Marinha ou da Aeronáutica, você pensionista de militar da Marinha, do Exército, Aeronáutica, de militar que serviu em Noronha, vocês, se entrarem com ação judicial pedindo os 40% com base na lei número 2166 de 1953, a tendência, o correto é ser decretada a prescrição total, haja vista que essa gratificação de localidade especial prevista na lei 1953, ela não incorpora na remuneração, nos vencimentos do militar. Então, essa é a minha opinião jurídica com base na lei. Você que tem me acompanhado desde o primeiro vídeo que eu fiz e que tenho divulgado no nosso canal no YouTube, você já percebeu que quando eu analiso uma causa militar, eu vou atrás da legislação, vou atrás da jurisprudência, que são as decisões judiciais reiteradas dos tribunais, e vou também atrás da doutrina. Porque eu entendo, como jurista, que o jurista, ao se manifestar sobre um assunto jurídico, ele tem obrigatoriamente que informar a quem está lhe ouvindo, quem está lendo, por exemplo, um livro, um artigo, com base em que lei, em que jurisprudência ou doutrina ele tem aquele entendimento sobre um caso concreto ou hipotético que ele esteja discorrendo. Então, finalizando mais uma vez, eu espero que você tenha me compreendido, tá? E vou novamente dar minha opinião, ratificar, né? Vou confirmar minha opinião técnica de que militares da Marinha, Exército e Aeronáutica que pretenderem ingressar com uma ação judicial hoje, no ano de 2023, pedindo os 40% de gratificação de localidade especial previsto na Lei 2116 de 1953, que serviram, por exemplo, Fernando de Noronha, vão perder a ação judicial. Tá? Então, espero que tenham compreendido. Meu muito obrigado pela sua paciência. Eu sei também que quando eu inaugurei o nosso canal no YouTube, a minha intenção era que não se passasse de 10 minutos nos meus vídeos. Até disse que não seriam videoaulas, mas o que acontece é que fica difícil eu explicar para você de uma forma detalhada e com base no ordenamento jurídico brasileiro alguns assuntos em apenas 10 minutos.
eu adoraria fazer vídeos de 8 minutos, de 5 minutos, né, que você compreendesse o tema, mas infelizmente, pelo menos até agora, nós estamos no vídeo 8, eu não tenho conseguido. Na verdade, os vídeos estão ficando grandes, porém, são vídeos que estão ficando grandes, mas que você está recebendo um estudo jurídico muito, mas muito bem fundamentado, pois eu estudei a fundo sobre o assunto. Obrigado, eu peço que vocês divulguem o nosso canal no YouTube, nas suas redes sociais, que esse vídeo você divulgue aos seus contatos militares, nos seus grupos de WhatsApp que possuem membros militares, e assine o nosso canal, ou perdão, assine não, seja membro do nosso canal, dê o clique, dê o like, e muito obrigado, até o próximo vídeo.